Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais fascinantes e, olha, mais importantes da psicologia: a relação entre liberdade e determinismo. Vamos investigar juntos como a análise do comportamento, que é uma ciência que parte de um pressuposto determinista, não só consegue lidar com a ideia de liberdade, mas, mais do que isso, busca ativamente promover essa liberdade na prática clínica. E a questão que vai guiar toda a nossa conversa hoje parece, assim, à primeira vista, um grande paradoxo, não é? Como é que uma ciência que assume que o comportamento é determinado pode, de fato, nos tornar mais livres? A resposta, eu garanto, pode surpreender bastante. Para a gente desvendar essa questão, nosso roteiro vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, entender os fundamentos da ciência do comportamento. Depois, encarar de frente esse paradoxo do determinismo. Aí a gente explora os diferentes sentidos que a palavra liberdade pode ter. Em seguida, analisamos a diferença crucial entre coerção e autocontrole. E, por fim, a gente amarra tudo isso na clínica da liberdade. Vamos lá? Ok, vamos ao nosso primeiro ponto. A análise do comportamento, na sua essência, na sua base, parte de uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez alguma vez na vida. Por que as pessoas fazem o que fazem? O que nos leva a agir, a pensar e até a sentir de certas maneiras? Bom, para responder essa pergunta, a primeira coisa é definir o que é comportamento. E aqui já temos uma virada de chave fundamental. Comportamento não é só uma ação isolada, algo que sai de dentro da gente. É uma relação contínua e inseparável com o nosso ambiente. Pensa só. Levantar a mão numa sala de aula só faz sentido em relação à presença de um professor, a uma pergunta que foi feita. É essa interação que nos interessa. E essa definição nos leva a um contraste bem importante. A visão mais comum, aquela do senso comum, que a gente pode chamar de mentalista, ela busca as causas do comportamento em coisas internas, na mente, nos pensamentos, na força de vontade. Já a abordagem analítico-comportamental, ela muda o foco. As causas são buscadas nas relações com o ambiente, tanto o passado quanto o presente. O que a gente quer explicar, o comportamento, é o mesmo, mas o lugar onde a gente busca a explicação, esse muda radicalmente. E agora sim a gente entra no coração da nossa questão. Se as causas estão no ambiente, isso implica que o comportamento é determinado. Ou seja, que ele tem uma ordem, que ele segue leis. Essa é uma ideia forte, eu sei, mas vamos ver como ela é tratada aqui. Não como uma verdade absoluta, mas como um ponto de partida para fazer ciência. O B.F. Skinner, que foi o pioneiro dessa abordagem, foi muito claro sobre isso. Repara na palavra que ele usa, postulado. Ele não está dizendo a verdade é que, ele está dizendo precisamos adotar o postulado. É um ponto de partida, sabe? Um axioma que é necessário para se poder fazer ciência. E aqui ele reforça a ideia. Agora a palavra-chave é pressupor. De novo, é uma escolha de método. Para a gente poder investigar as causas de alguma coisa, a gente precisa partir da premissa de que essas causas existem e que podemos descobri-las. Faz sentido, né? E para fechar, a ideia se consolida com a palavra hipótese. Skinner está tratando o determinismo como uma hipótese de trabalho, uma ferramenta. A questão aqui não é filosófica, sobre se o livre-arbítrio existe ou não num sentido abstrato. A questão é prática. Essa hipótese nos ajuda a estudar o comportamento de um jeito científico? A resposta para ele era sim. Então, o ponto crucial é este. Para o cientista, e principalmente para o clínico, o determinismo é um pressuposto útil. É o que move a investigação. Ele nos encoraja a continuar procurando as variáveis que influenciam o comportamento, em vez de simplesmente jogar a toalha e atribuir tudo a uma decisão misteriosa ou a uma força de vontade e desistir de intervir. Certo. Mas se o comportamento é determinado, cadê a liberdade? É exatamente aqui que o paradoxo começa a se dissolver. A análise do comportamento não nega a liberdade. O que ela faz é redefinir o conceito. A palavra liberdade não tem um, mas vários sentidos funcionais. Vamos explorar 3 desses sentidos principais. Liberdade pode se referir a um sentimento bem específico. Pode significar a ausência de coerção, de ameaça, e, de uma forma muito poderosa, pode ser entendida como a habilidade de autocontrole. Agora vamos aprofundar um pouco mais, começando pela grande distinção entre viver sob coerção e desenvolver o autocontrole. É aqui que a ideia de liberdade se torna uma coisa concreta, sabe? Algo que a gente vive na prática, no dia a dia. O primeiro sentido é talvez o mais intuitivo.
Liberdade como um sentimento. Quando a gente age em contextos de reforçamento positivo, ou seja, quando nosso comportamento gera consequências que são agradáveis para nós, a gente sente que é livre. Pensa numa pessoa que estuda porque gosta de aprender e não porque vai ser punida se não estudar. A sensação é a de estou fazendo o que eu quero. O oposto disso seria a coerção. Coerção é o controle pelo medo, pela ameaça, pela punição. É o famoso faça isso ou você vai ver. Ou então o faça isso para evitar que algo ruim aconteça. Grande parte da história da humanidade, a tal da luta pela liberdade, é, em termos funcionais, uma luta contra práticas de controle coercitivo. Mas, atenção, aqui tem uma sutileza muito importante. Escapar da coerção não significa que não existe mais controle nenhum. O reforçamento positivo, mesmo sendo agradável e nos fazendo sentir livres, ainda é uma forma de controle que influencia nosso comportamento. Skinner sempre nos alertou que, justamente por ser mais sutil, mais agradável, esse tipo de controle pode ser até mais poderoso. E por isso, a gente precisa ter consciência dele. Isso nos leva ao terceiro e, na minha opinião, mais potente sentido de liberdade: o autocontrole. E olha só, autocontrole aqui não é uma força interior, uma coisa mágica. É um conjunto de comportamentos que podem ser aprendidos. É a habilidade de analisar nosso próprio comportamento e, o mais importante, de modificar as condições do ambiente que nos afetam, para a gente conseguir produzir os resultados que a gente deseja. A consequência prática disso é direta. Pessoas que desenvolvem um repertório de autocontrole se tornam mais autônomas, mais independentes. Elas são livres no sentido mais poderoso do termo, com a capacidade de governar a própria vida, mesmo entendendo que todos nós estamos inseridos numa rede complexa de influências. E como é que a gente amarra tudo isso na clínica? Como que um terapeuta analítico-comportamental, que parte do pressuposto do determinismo, pode, na prática, promover a liberdade de quem ele atende? Bom, o trabalho terapêutico acaba seguindo um caminho bem claro. Primeiro, a gente ajuda a pessoa a identificar quais variáveis no ambiente estão controlando o comportamento dela. Depois, o trabalho é para substituir a coerção por reforçamento positivo. O objetivo central é sempre fortalecer o autocontrole, ou seja, ensinar a pessoa a assumir o volante da própria vida. O resultado final é a construção de um caminho com mais autonomia e independência. E aqui, finalmente, o nosso paradoxo se resolve. É justamente por pressupor que o comportamento é determinado, que ele tem causas, que o clínico se sente autorizado a buscar essas causas e a modificá-las junto com o cliente. Longe de ser uma prisão, o determinismo se torna a chave que abre a porta para a mudança e para uma liberdade que é prática, que é real. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pensa comigo, se o nosso ambiente nos determina, mas, ao mesmo tempo, nós podemos aprender a analisar e a modificar esse mesmo ambiente, que, por sua vez, vai nos modificar, onde é que termina o controle e onde começa a liberdade? Essa é a dança complexa e fascinante que, no fundo, define a experiência humana.